Doutora Emília, boa tarde. Doutora Emília, que violência é essa? Quando é que der um basta dessa violência? A senhora, como uma grande defensora pública, além de uma pessoa pública também, não é? Como é que a senhora vê? Onde é que vai ter esse basta? Onde é que vai chegar uma lei para inibir esta violência nesse país? Bareta, quando verdadeiramente o judiciário e o executivo estiverem andando exatamente com andarem o mesmo juntos objetivo. Na hora das leis. O judiciário faz a parte dele porque se guia pelas leis e faz as decisões em cima disso, né? O executivo que não gera a segurança, o efetivo que se Isso precisa, mesmo. o equipamento que se precisa, né? O vereador Cabamitas pode também falar muito bem sobre ele faz isso. essa área, porque né? ele faz essa área, mas a gente que é da área da defensoria criminal, a gente lida com esse problema o tempo todo. É quando se fechar as fronteiras do Brasil, é quando se controlar o tráfico de drogas, que todo mundo tem medo de falar. A gente vê que há um receio de falar de tráfico de drogas, porque eles são respeitados. Agora, veja, eles são respeitados e as autoridades não são. Você viu o Fernandinho Beiramar mandando bilhete, como é que manda, de um xadrez para o outro? O xadrez aqui, ó. Não sei como é que um papel ele faz aqui. Eu já vi isso na delegacia. Não é? Eles mandavam um aviãozinho um para o outro. Só que o aviãozinho, são 5 xadrezes assim, e eles mandam aqui, bota a mão e faz tchum. A senhora acredita que o aviãozinho faz tchim, quando chega no xadrez que ele quer, faz tchum e entra. É bonitinho. Eu nunca vi um negócio desse engraçado na minha vida, isso, né? Bareta, ontem, inclusive, no jornal o Globo, 11 e pouco da noite, saiu que Sergipe ganhou em primeiro lugar como o estado mais violento do Brasil. Será? Meu Deus. Aí fica complicado, né? Fica Agora, muito complicado. A gente precisa saber, primeiro lugar... Por que o país está tão violento? Porque as leis fazem com que os bandidos façam o que estão fazendo. Então, o país é violento porque não tem leis. O país que tem leis não é tão violento assim. Você vai em outros países aí fora, nós tivemos em Nova York, na época daquele famoso prefeito, ficou Juliano, não sei o quê, do Tolerância Zero. Sim. Eles combateram de um e dentro o problema do crack. A polícia de São Paulo está batendo em cima do crack e agora a justiça quer processar quem está levando os caras para se tratar. Quer dizer, aqui é o judiciário brigando com o legislativo. Com a polícia, então, fica muito difícil. Aquilo ali é uma falta de respeito. Mas ninguém dali do judiciário vai ali para pegar os caras e trazer para consertar ele, para tratar dele. Ninguém faz isso. Então deixa a polícia trabalhar, deixa todo mundo trabalhar e depois vai resolver o problema. Tem que dar suporte para a polícia, tem que cuidar da polícia, tem que tratar. Exatamente. Olha, a polícia... Doutora, ninguém leva um traficante ou uma pessoa que ele tratar, eles são muito violentos. Nós que estamos na rua... somos recebidos, imagine um cidadão comum que vai apanhar ele para tratar. Se não for enérgico, não leva não e morre. Porque ele mata depois de dizer, eu sou doido, tem um certificado de doido e quem morreu foi que se acabou. Então tem que ser enérgico, deixa a polícia trabalhar, deixa a polícia acabar com aquilo ali, que aquilo é uma vergonha. E o pior, muitas mães estão perdendo os filhos ali dentro, pô. Cada um tem que exercer a sua função, Olha, cada um a sua função. Deixa a polícia exercer a função dela. Depois a gente manda o resto pro judiciário aí. Vamos aí, doutor, como é que fica? Eles vão receber pensão, vão receber isso e isso. Aí os judiciários agora vão resolver o problema de tratamento psiquiátrico, tudo isso. A justiça impõe isso. Exatamente. Agora deixa a polícia trabalhar, pô. Exatamente. Viu? Exatamente. É isso vamos aí, falar. Então, boa tarde a todos agora, oficialmente falando, né? Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor que diz respeito às filas. Nunca mais se falou dos 15 minutos, parece que a lei morreu, acabou. Não acabou, não. Ela está em vigor e ela dá resultado a quem tem atitude. Olha, só para você ter uma ideia, o consumidor, o usuário que tem atitude, levou uma questão dessa recentemente agora para o Superior Tribunal de Justiça por causa da fila nos bancos. A lei diz que são 15 minutos de espera em dias normais e 30 minutos quando for véspera de feriado ou então final de mês que tem pagamento de servidor público. 30 minutos. Mas não se respeita os 15 minutos, não se respeita os 30 minutos e os bancos assim vai. A Caixa Econômica em Aracaju foi recentemente condenada, Bareta, a pagar uma indenização a uma usuária que estava na fila e teve o seu direito violado, não foi respeitado o tempo, o prazo. E a gente quer reavivar a história. A lei está em vigor e quem se utiliza... Muitas pessoas entram com ações, porque se fosse entrar em ação que eu fico numa porta de um banco, eu estava homem rico. Então, Bareta, mas quando a gente entra, dá resultado. É agora mesmo. Mas como a gente tem que fazer? Às vezes eu vou dizer exatamente agora. Eu estou no banco... Olha, eu cheguei, vou passar a queixa, você ficar sem 15 minutos. Não, eu vou dizer agora. Quais as atitudes para fazer ele Bareta, você fez uma excelente pergunta. É muito fácil. Quando a gente chega no banco, a gente imprime uma senha.
não é? De atendimento. Aquela senha você deve segurar ela, porque ali tem que estar registrado o horário que você chegou. Então você chegou naquele horário, está lá no ticketzinho, pronto. Você guarda. Quando você chegar no caixa, você pede ao caixa para registrar a hora que você chegou no caixa. Tá feita a prova, Bareta. A prova é só isso. É aquele ticketzinho. A prova é só isso. Você chega, retira. Agora, olhe se tem a hora que você chegou. Pronto. O horário depois é quando você chega na boca do caixa e o caixa aí você pede, por favor, coloque o horário aí. Aí o caixa fica Não, ele faz. Ele faz porque eu já passei por isso e outras pessoas passam. Eles têm que colocar o horário e você confere. Pronto. Se extrapolou, ali já está a grande prova de que o seu direito não foi respeitado se tiver além de 15 minutos, tá? Então, essa usuária levou até o Superior Tribunal de Justiça para ter o direito. E ela ganhou. Agora, por que no Tribunal Comum ela não ganhou? Porque às vezes tem a história dos entendimentos, que aquela questão lá do consórcio que as pessoas se aproveitam. É o homem lá de cima. Não, lá do Supremo. Às vezes o homem de baixo entende e o de cima entende diferente. A gente está à mercê. Às vezes estão brigando com o outro, mas são lá de cima. Lamentavelmente, direito, como eu falei, não é matemática. 2 mais 2 não são 4 em direito. Isso. A mesma ação para você pode te beneficiar e não me beneficiar. E eu falo assim, por quê? O entendimento. Aí tem jurisprudência favorável para um lado e para o outro. A gente tem que ir brigando. É brincadeira. É brincadeira. Dizer, nessa briga, quem sai prejudicado é quem entrou. Quem entrou. Aí eu digo, viu, Bareta? Bareta fez uma pergunta que eu acho que todo mundo queria saber em casa. Como faz para conseguir? É o ticket. O ticketzinho, quando você imprime na hora da saída e quando você chega lá no caixa. É exatamente assim. Quer dizer, não desista, não. Olha, você pode fazer também o quê? Lá no banco mesmo, se utilizar da ouvidoria, mas com a sua prova na mão. E se eles negarem, você pode registrar essa negativa. Eu vou fazer uma pergunta, eu sou muito curioso sobre isso. Que todo mundo quer saber. Será que as pessoas podem se defenderem mesmo? A própria pessoa, se precisar de advogado, ele tem direito a se defender? Em que sentido? No sentido daquilo que ele vai procurar. Por exemplo, se for uma questão que vai necessitar passar pela justiça, tem que ser através do advogado. Por que isso? Porque é o profissional habilitado e capacitado para discutir. Quer dizer que as pessoas, às vezes, não são leigas, então, nas coisas. Exato, Bareta. Às vezes ele conhece superficialmente um direito e daqui para... Ele conhece até aqui, só que daqui para baixo tem um monte de coisa que pode modificar. Tem muito parágrafo. Tem. Aí esse é o parágrafo que os caras não entendem. Porque quem mais sofre o problema sou eu, que vou denunciar ele e vou me defender. E mais, quando você vai fazer a autodefesa, o seu emocional está abalado. Não, doutor, é o que eu vi mais abalado são dos advogados. É verdade, Bareta? Alguns ficam muito abalados. Não, mas às vezes, então, é porque o advogado talvez não é que eu não queira aqui, que eu acho que o advogado é uma profissão bonita, tenho filho advogado, tudo isso. Mas eu acho que eu tenho direito também de me defender. Quando eu achar que eu não consigo mais, eu procuro alguém para me apoiar. Agora, perguntas universitárias, aquela história. Sim, mas eu posso me defender depois que eu não entendo as perguntas universitárias. O que é que o senhor acha? É por isso que eu acho o seguinte, é uma função, o advogado, é uma função de argumentação. O cara tem a voz da palavra. Às vezes o cara não é um advogado, mas fala bem. Tá entendendo? Ele pode muito bem se defender. Mas veja, Bareta, ele pode falar bem. Será que eu preciso de alguma pessoa para me defender? Se eu posso me defender? Mas veja, deixa eu te... Eu sei que a senhora é advogada. Não, mas eu não vou defender o advogado, não. Eu vou defender a função. Veja, presta atenção. Você fala bem, outra pessoa fala bem, mas às vezes vai falar bem e não tem o devido conhecimento técnico para se defender. Porque tem várias formas de processo, né? As regras do processo. E a pessoa que não se preparou para isso, talvez faça uma defesa ruim para si próprio. Não que ela não conheça e não saiba falar, mas porque ela desconhece... O cara pode ser julgado diferente pela autoridade que ali seria. Não só o álibi, mas tem a prova que está ali, tem os prazos, tem os recursos. Aí você vai até aqui e se você não for uma técnica, não sabe que pode ir mais para cá, mais para lá, e aí você não se protege tanto. Eu vou lhe fazer pergunta, quem foi que criou as leis do mundo? Quem foi? Os primeiros advogados foram os ingleses? Não? Olha, foi necessário, aí foi a questão dos regimes, né, do país, que foi necessário ter o legislativo, através do legislativo se criavam as leis. Lá no início era escrito mesmo. Advogado. Lá no escrito, se você sabe que todas as leis, elas têm uma base na lei maior, que é a Bíblia, a Constituição Federal segue muita coisa, mas não pratica muita coisa. O advogado vem desde a época de Cristo, então. Tinha aqueles que defendiam as pessoas. O próprio Jesus foi um advogado, foi um maior defensor da lei. Eu queria saber, por que, doutora Emília? Porque às vezes eu me pergunto, às vezes eu vou a um júri e eu tenho que ficar calado, quem fala por mim é meu advogado. Mas tem um momento que você fala. Eu falo 2 palavras, o juiz
fica calado, fica calado, fica calado, fica calado. É, porque eu tenho um momento certo de falar, porque senão vira confusão e bate-boca e aí não, perde o não controle. resolve. É, viu, Eu quero Vareta? pedir desculpas aos advogados, que eu gostaria de saber Não, e eu sei disso, se eu Vareta. posso me defender também junto Ó, àqueles que vai me ouvir. administrativamente falando, você pode se defender sem um advogado. Você resolve sua situação. Agora, judicialmente falando, tem que ser com advogado. Viu, Vareta? Obrigado. Tá bom? Doutora Emília. E não desempregue a gente. Não, tem nada, ao contrário, pô, ao contrário. Eu gostaria de saber se o cidadão comum, se não tem nenhum advogado presente naquele momento, se ele Lembra tem dos condições. rábulas? Lembra dos rábulas? Eram aquelas pessoas que eram advogados sem ser formados em advogado, mas falavam muito bem e eram Ainda profundo tem aquele conhecedor. juiz, que a gente chama de juiz de acordo, Sim. que antigamente você Sim. fazia um Sim. concurso, ou era indicado por algum, E para ele responder existia. para aquele que chama de juiz Tem de os pequenos conciliadores acordos. também. Conciliadores hoje. Isso, exatamente. Viu, Vareta? Talvez você arruma um desse para mim, doutor. Ô, Um Vareta. conciliador. Vamos Tchau, lá, tchau, vamos trabalhar. tchau, tchau. Eu acho que eu ia ser um bom conciliador, viu, bicho? Que eu tenho um jeitinho para isso.